O primeiro encontro regional em busca pela paz apresenta a palestra de Newton Júnior com o tema A Semente da Paz. Local: Grupo Espírita Harmonia e Paz de Santos, GEPS. Fundada em 20 de maio de 2006, tem como fundamento a doutrina dos Espíritos, alicerçada no Pentateuco da codificação de Kardec e obras complementares que seguem a mesma base. As principais atividades na divulgação da doutrina são estudos, palestras, passes, além da atividade social como o Projeto Mãos que Ajudam, com o fornecimento de marmitas e cesta básica à comunidade. A casa é administrada pelo grupo denominado Jesus, Kardec e Caridade. Boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a todos que estão nos vendo pela internet, né? Fechando os olhos, imaginando uma luz violeta entrando pelo coronário e passando por todo o seu corpo. E agradecer a nossa mãe, que é maravilhosa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, seus filhos, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Aí vamos chamar o nosso palestrante, já agradecendo a presença dele aqui, é o Newton. Ele vai falar sobre Semente da Paz. Seja bem-vindo, Newton. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E falando em paz, Jesus, ao cear com seus apóstolos, após lavar os pés dos apóstolos, muito a contragosto de Pedro, né? Que na realidade estava muito Simão, né? Pedro Simão, ele estava muito desconfortável com o mestre, o Messias, lavando seus pés. Ele não queria, mas aí com a ameaça de Jesus, ameaça branda, né? Porque Jesus jamais ameaçava. Com a ameaça de Jesus, ele falou assim: olha, se você não deixar eu lavar os seus pés, você não pode mais fazer parte dos apóstolos. Infelizmente, você não vai poder mais me acompanhar. E ele falou: bom, sendo assim, eu vou permitir. Porque ele achava um contrassenso, né? O Messias está lavando os pés dos discípulos, dos apóstolos. Mas o que Jesus queria falar com isso é que ele demonstrou ali que não tinha líder, eram todos iguais. Simplesmente Jesus estava à frente para poder divulgar o conhecimento. Os apóstolos, apesar de mais presente com Jesus do que aqueles que viviam com ele na época, não entendiam muito a proposta de Jesus. E com esse ato, ele pediu, né, que eles se amassem uns aos outros, porque é eles que iam divulgar os ensinamentos de Jesus. Então, que amassem uns aos outros. E disse a eles que se vocês se amarem e fizerem aquilo que eu oriento, eu vos deixo a paz. A minha paz eu vos dou. Mas a paz que Jesus falava não era a paz dos homens da época, porque até Roma, antes de Jesus, 100 anos antes de Jesus, já prometeu a paz para todos aqueles que ele invadiam. No seu estandarte, estava lá escrito assim, Pax Romana. Que a proposta deles era o quê? Como naquela época a invasão das terras não tinha controle, simplesmente invadiam, matavam crianças, pessoas normalmente não deixavam ninguém, só saqueavam. Roma prometia o quê? Que eu invado vocês, né, domino vocês, mas vocês nunca mais vão ter problema de invasão. Mas com isso, a linguagem romana, que era Júlio César, que ia à frente, a linguagem romana, o que ela deixou? Ela deixou os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Não é o que acontece hoje, né? Existe a igualdade. Então, o que acontece? Por que acontece hoje? Porque ainda nós não entendemos a proposta de Jesus. Né? Porque Roma, até Júlio César, né, e o Império Romano, essa proposta para ele era uma proposta igualitária. Ou seja, eu domino vocês, que eu quero conquistar o mundo, né, da época, eu domino vocês, dou tudo para vocês, entre aspas, né? Protejo vocês,
porém vocês têm que nos servir. Aí é que pegou, né? Aqueles que, os senhores das leis, né? Nós sabemos, Caifás, Anã, eles conseguiram com isso cada vez mais dominar o povo através da fé, da busca. E Jesus não deixou isso para nós. Na realidade, o que Jesus nos deixou foi, quando ele falou em salvar-nos, né? A época, né? Achava-se que salvar, que ele iria derrubar o Império Romano. Inclusive, um dos motivos dos apóstolos não fazerem nada além do medo que tinha na época, eles fugiram, deixaram Jesus, como a gente costuma falar, deixou na mão, né? O único que estava com ela era as três Maria. Então essas três mulheres, como sempre a mulher é muito mais forte do que o homem, apesar de a gente achar o contrário, né? Que na realidade a gente domina vocês, mas é o contrário, vocês comem pela beirada e fazem o que vocês querem, né? Então, na realidade, elas estavam presentes. Os restos dos homens, eles fugiram na calada da noite, com medo do domínio romano. Então, o que Jesus quis dizer, nem os apóstolos entenderam. Que ele não veio para nos salvar da tirania romana. Não veio salvar da tirania de terceiros. Ele veio nos salvar de nós mesmos. Porque, por incrível que pareça, a paz não está no mundo externo, está no nosso interior. Se nós permitirmos a nós mesmos, de alguma maneira, encontrar a paz e não a resistência, porque todos os dias nós somos resistentes a algo, a uma falácia que nos humilha, nos agride, nos ofende. Nós somos resistentes àqueles que convivem conosco, principalmente na família. Porque a paz global depende de cada um de nós, é uma semente interior. E para germinar, nós temos que adubar essa semente, como todo da vida, né, numa plantação. Adubar de que maneira? Primeira coisa, cortesia, né? Porque Jesus falou assim, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Né? E a gente acha que amar ao teu próximo é fazer benfeitoria a ele, virar as costas e ir embora. Mas ele falou assim, ó, ame ao teu próximo como a ti mesmo. O que ele quis dizer com isso? Que se eu não me amar, se eu não me respeitar, eu não vou conseguir amar o outro. Eu posso até tolerar, que já é um caminho, mas a gente não vai amar aquela pessoa. Porque todos nós sabemos que vivemos numa sociedade em que estamos aqui nesse planeta de prova e expiação, já transitando para a regeneração, nós estamos num bom caminho, mas é uma escola. E nós precisamos fazer o que aqui? Lapidar os nossos conflitos. Cada um de nós reencarnamos, não é para o outro. A minha missão é cuidar do meu pai e da minha mãe, a minha missão é cuidar do meu marido mala, sem rodinha e sem alça, que eu tenho que empurrar, né? A minha missão é uma grande instituição, que eu estou querendo Divaldo, uma instituição que ele está tomando conta, atendendo mais de 600 mil famílias, né? Hoje, em torno disso, desde a época da sua... Tem não sei quantos filhos que ele adotou. Não, a missão do Divaldo não é uma sociedade. A sociedade é uma tarefa, é uma ferramenta, é um instrumento, é uma alavanca para ele. A missão é com ele, é um compromisso pessoal que acontece com cada um de nós. Porque de nada adianta eu cuidar do outro de forma intensa se eu não cuidar de mim. Porque o que nós saímos daqui, chegamos com uma bagagem, né, de conflitos pessoais, conflitos a partir de mim, dos meus conflitos internos, eu passo esse conflito para o outro, porque eu não aturo, eu não suporto. Bateu, levou, né? Bateu, levou. Comigo é assim. Esse famoso bateu, levou. É um conflito interno. Porque Jesus é o nosso modelo e guia, não é? E o que ele fazia nos conflitos? Ele simplesmente compreendia, ele sorria, era brando, porém rígido, né? Por exemplo, a mulher apedrejada, que seria apedrejada, era uma adúltera. Adúltera, né? Na realidade, a gente fala adúltera, a gente só vê o lado da mulher, mas o homem, né,
Então, mas naquela época, assim, o homem ele é que comandava, a mulher não tinha opinião de nada. E o marido, para se vingar dela, né, porque ela o tinha abandonado, porque ele abatia nela, e o pai dela era um Eliur, o nome dele, era um pai já carinhoso, já moderno para a sua época, permitia que a filha casou forçado, porque não tinha jeito, mas quando viu que o marido a maltratava, abatia, ele ia conceder o divórcio, porque só ele podia conceder o divórcio. Não é que nem hoje em dia que a mulher não precisa pedir nada para o pai, vai lá, pede, o divórcio acabou, né? Houve um avanço muito grande. E hoje tem a lei da Maria da Penha, né? Bateu, levou, só que não vai apanhar, vai para a cadeia. E naquela época não tinha isso. Podia bater no meio da rua, que é capaz de ajudar a bater ainda, que foi o caso de apedrejamento. E Jesus consegue mudar a ideia dos anciãos, porque quem ia à frente eram os anciões, que eram os doutores da lei, como dizia na época. E atrás vinha aqueles que a gente brinca, né, que a Maria vai com as outras, eu vou fazer também, então vou. Só que ele, daquela palavra, quem não tiver pecado, né, que atire a primeira pedra, ele tocou os anciões. Porque os anciões eram os doutores da lei, era a voz de Deus na terra. Então Jesus já tinha a sua energia. E quando ele falou assim, atire quem não tiver pecado, o que aconteceu? Os anciões chegou, peraí, deixa eu ver. E agora, atira ou não atira? Atira ou não atira, né? Porque sabiam o que estavam fazendo. Tá certo? Eles tinham consciência dos erros deles. Como nós temos, não temos? A gente às vezes fala assim, não, mas eu não errei. Né? A gente fala, mas lá dentro o inconsciente fala, não errou não, é? E a gente continua errando, dizendo conscientemente, cognitivamente, que nós não erramos. E o que acontece? Existe um conflito interno, esse conflito vai para um sentimento de culpa, um sentimento de falta de compromisso com a nossa encarnação, porque nós levamos, em média, o dobro do tempo que a gente fica aqui. Em média. Não vamos falar das reencarnações compulsórias, aí é um caso à parte. E nesse período que a gente fica na espiritualidade, nós assumimos um compromisso com a espiritualidade. Vocês acham? Não. Se a gente tem compromisso conosco. Eu quero ser menos orgulhoso, eu quero ser menos rancoroso, raivoso, agressivo, porque foi isso que comprometeu uma encarnação anterior. E eu tenho essa oportunidade na espiritualidade, fazendo com que, perdida a vestimenta da carne, né? A vestimenta material, os nossos sentimentos ficam à flora. E eu começo a ter uma visão mais ampla. Não de tudo que eu fui, mas uma parte, que se eu for de tudo eu não aguento. Nós somos seres milenares, estivemos na época de Jesus. Se não encarnado, na espiritualidade. Não é? E nós somos um todo. Ah, mas quem está na espiritualidade não tem nada a ver com isso. Tem. Nós temos um compromisso. Nós somos uma malha universal. Por isso que a gente fala que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Porque nós temos uma conexão. E o que representa Deus para nós? Amor, fraternidade, solidariedade, né? Bondade. Nós somos assim? Somos. Nós somos seres maravilhosos. Nós somos, mas não estamos. Porque em todo esse período reencarnatório, nós trazemos conosco escombros emocionais. Provocado, acima de tudo, todo escombro emocional, seja ele orgulho, cara orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente, é um sinal de sentimento de fraqueza. Porque aquele que não se vê fraco, se não concordarem comigo, eu bato de ombro. Exemplo, nós temos um exemplo. Quem vocês acham que poderia, além de Jesus, podia ser um exemplo? Chico Xavier. Ele trabalhou para ele poder abater todas suas disfunções emocionais, e ele venceu uma grande parte, uma grande etapa. Então, a nossa grande missão, ela é pessoal. Descobrir o que eu tenho em mim,
que faz com que eu transmita para a sociedade à minha volta o meu conflito interior, a minha intolerância, a minha reação. Porque nós reagimos quando alguém nos fere, nos machuca. Quando a gente reage, é porque aquela pessoa tocou na nossa ferida, não é assim? A gente, quando está com algum machucado físico no corpo, infeccionado, algum abscesso, a gente não esconde da sociedade à nossa volta aquele ferimento, porque a gente não quer que toque, porque se toque vai doer. Fisicamente é fácil, né? A gente está vendo, então a gente vai, a pessoa vencejar, ou até a pessoa nem toca porque está vendo machucado. Mas emocionalmente não é assim, não. A ferida está lá, e muitas vezes se alastrando porque eu não estou cuidando. Por isso hoje a humanidade está aproximadamente com 80%, dito pelas últimas pesquisas, quase 80% de pessoas com transtorno de ansiedade. Praticamente 8% a quase 10% da população está com depressão, ou síndrome depressiva, ou sentimento de melancolia. Estressados, aproximadamente 3%, 4%, 5%. Hoje o Brasil é campeão mundial, né? Nós estamos em primeiro lugar, isso aí nós estamos ganhando, que é o transtorno de ansiedade. Nós estamos muito ansiosos. Mas por que o Brasil está tão ansioso? A gente até fala, estamos muito ansioso, ansiedade, todo mundo fala do problema e tem uma receitinha, né? Um ansiolítico, né? Toma um Rivotril, toma tal coisa. Ou seja, cuida o efeito, mas não cuida a causa. E não existe uma causa única para todos nós, não dá. Cada um de nós é uma célula que está machucada ou ferida em algum local. E só quem pode dizer isso somos nós mesmos. E nós nos cobramos diariamente, de uma forma inconsciente. Mas, poxa, mas se eu esqueço do meu compromisso, eu não tenho tanta culpa assim. Só que a espiritualidade, ela falou assim, olha, tá pronto? Tô pronto, agora eu vou mandar ver. Agora eu vou mandar ver. Mas só que tem um detalhe, tá? Você não vai para a prova, alguns para expiação, mas vamos falar das provas. Vou para a prova. Então, se você vai para a prova, vamos fazer o seguinte. Só lembre que você não vai lembrar. Não é assim na escola? Agora não sei se é assim, mas na minha época, vai para a prova, guarda a caderno debaixo da cadeira. Não tinha celular, né? Para botar um ponto no ouvido. Então, bota, olha, só borracha, lápis e caneta. Só, mais nada. Depois veio o avanço do corretivo. Olha que beleza. Nós demos um corretivo para botar em cima dos erros. Embaixo da carteira. E aí eu começo, cara, o que é isso mesmo? Puxa, eu devia ter estudado isso. Mas eu falei para a professora que eu estudei, não falei? Não, eu estudei, estou pronto, professor. Está pronto, beleza, vamos ver se está pronto. E aí não lembra aqui, não lembra ali. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer as mais fáceis, tinha aquela técnica, né? Vamos fazer as mais fáceis e deixar as mais difíceis para o final. Pelo menos eu tiro uma nota mais ou menos. Só que nós hoje ficamos tão atordoados que nem as fáceis a gente faz. Né? Eu estou falando isso, gente, não é para vocês não, é para todos nós. E principalmente, como diz Divaldo, né? Nem foi Divaldo, foi Diângeli que falou para ele, né? Primeiro ouvir o que você está falando é você, então presta muito bem atenção no que você fala. Né? Então isso é para todos nós, principalmente para mim. Então o que acontece conosco é que nós sabemos, gente, nós sabemos qual é a resposta para os nossos problemas. Nós sabemos o que há em mim que eu não aceito. Que eu sei que isso, eu tenho que eliminar isso dessa encarnação. E eu só tenho aqui, por exemplo, só tenho 115 anos para resolver esse problema. O mais novinho aqui vai morrer com 115 anos de idade. Então ainda tem tempo, né? Então, nós precisamos parar um segundo, sair desse universo de loucura, pensamento acelerado, para a gente respirar, poder nos ouvir. Porque todo dia nós gritamos conosco mesmo, diariamente, o tempo todo, mas a gente não ouve. A gente não ouve.
Por que não ouve? Porque na realidade, ouvir a nós mesmos é pararmos 1, 2, 3 minutos, respirar fundo, como Jesus nos falou. Como fazer para conversar com Deus? Perguntaram um dos apóstolos. Como fazer? Quando o senhor for embora, então, aí que o bicho pegou, né? O senhor não vai estar mais aqui para ser o intermediário, e agora como é que eu faço? Muito simples. Muito simples. Não precisa fazer oração, aquelas orações do Bidu, né? Daquele livrinho, aquelas orações que tem 3 páginas. Não. Jesus falou assim: entra no teu quarto, apaga a luz e fecha as portas. E você me ouvirá. Por quê? Como vou ouvir Jesus lá dentro? Porque aí eu vou estar ouvindo a mim mesmo. E Jesus é o porta-voz de mim mesmo. Mas quem de nós faz isso? Nos tempos, o Emmanuel nos fala que o momento mais importante é aquele que nós estamos sem fazer nada. O que nós usamos com esse, o que nós fazemos com o nosso tempo? O quê? Então não precisamos parar 1 minuto, não precisa muito não, 1 minuto, sabe por quê? Porque o tempo na espiritualidade, no extrafísico, não existe, nem tempo nem espaço. Por isso que quando a gente dorme, parece que foi uma eternidade, na realidade não foi nem segundos. Os sonhos, o desdobramento. Vamos olhar, vamos escutar, mas nós estamos preocupados com o quê? Com as redes sociais. Eu estou sem fazer nada, então vou tacar, vou olhar quantas curtidas eu tive. Mandei uma mensagem, vamos ver quantas curtidas eu tive. Vamos ver se aquilo que eu publiquei teve uma aceitação. Vamos ver quantos amigos, apesar que está caindo por baixo, porque o Facebook está em baixa, mas nós corríamos atrás de amigos no Facebook e perdíamos amigos físicos atrás de amigos virtuais, que muitas vezes, como Jesus nos falou, eram hipócritas, porque diziam ser aquilo que não eram. Por quê? Porque também eram pessoas carentes, com a necessidade de curtidas, de ser amado, de ser admirado. E nós temos ao nosso lado toda essa possibilidade, principalmente na família, que é o nosso maior compromisso. Quando eu falo família, eu falo parentela também. Aquele cunhado que ninguém aguenta, que vai, tu tem iogurte na geladeira, que é teu, o cara vai lá, pega o iogurte, mas espera pra amanhã de manhã, o cara tomou a Coca-Cola, toma toda, deixa o restinho assim, O cara é folgado mesmo, Não é verdade? A sogra, que a maioria das vezes, a gente fala muito mal das sogras, mas eu vou te contar. Aturar a gente também não é mole, não. Então, e outra coisa, vamos pensar, coitada da sogra, Tava tudo bem com a filha dela, de boa, feijoada, no fim de semana, no domingo, aquela macarronada que ela fazia no capricho, a almôndega ficava o dia todo, fazendo bola. Hoje em dia você compra pronto, mas naquela época a mulherada fazia aquela mistura, fazia a bolinha de lado, o dia todo, preparava aquela macarronada. Aí a filha liga depois de casado, Mãe, hoje não dá para ir não. Meu marido me convidou para ir numa churrascada com os amigos e eu vou. Aí o marido, o genro fica queimado com a sogra, E principalmente se for homem, Aquela bruaca, Como é que pode? Me roubou meu filho. Quem ela pensa que é? Olha aí, todo domingo ele estava aqui, agora é um domingo sim, um domingo não, fica um mês sem vir, Nem me ligar, ele me liga, assim funciona. Nem me ligar, ele me liga, e de fato não liga mesmo. Mas é por causa da mulher? Vocês acham que é por causa da mulher? Não é por causa da... Ou é por causa do marido? Muito pelo contrário, às vezes chega um certo tempo do casamento que ele quer mais que o marido vai jogar bola mesmo, Vai na mão, não vou não, pode ir com a tua mãe. A gente até faz um pacotinho, faz a mala e manda, não, pode ir, não tem pressa não, fica 20 semana lá, depois tu volta na segunda-feira, Não é assim? Casamento? Homem, quanto menos esse cara tiver aqui, melhor, pelo amor de Deus, fica jogando toalha, toma banho, pega a toalha molhada e joga em cima da cama, toda vez tem que ficar recuando, Chega em casa todo sujo, eu acabei de limpar, o cara botando o pé, bota o pé em cima da mesa, esse cara é muito folgado, nós, Sou muito folgado. Mas não é.
É a carência de nós não acreditarmos em nós. Esse é o nosso problema hoje. A necessidade de ser aceito na sociedade, de ter um padrão social, né? Ter um padrão social, ter um padrão físico. Né? O homem se estoura com musculatura, ligamento, levantando aqueles pinos lá de 150 quilos, só de olhar já fico cansado. Né? Cuidando do... Cara, os caras se matam para ter o famoso tanquinho. Já viu o treinamento do tanquinho? Não é mole, não. Eu tenho um ofurô aqui, estou satisfeito. Tá bom demais, não precisa se preocupar se eu comi doce ou não comi doce, quanto tem de proteína. Eu pego um prato de macarrão, como. Não, mas tem tanta proteína, tira para lá, põe para cá. Cara, isso é um tormento para nós. E sabe que como a gente chama isso, na psicanálise, chama-se sentimento contraposto. Eu não quero aquilo, mas preciso. Porque como eu vou aparecer nas redes sociais, com aquele famoso selfie, com o furor, né? Não dá. Fazer palestra e parecer aquele negócio redondo assim, se você ficar preocupado com isso, não é assim? Então nós estamos muito preocupados com o exterior. Estamos esquecendo de cuidar de nós. Esquecendo de cuidar de nós. Jesus, há 2000 anos, olha só, vem nos alertando. Gente, vós sois deuses. Não falou isso? Estou mentindo? Podes fazer o que eu faço e muito mais. Olha só a humildade do cara. Olha a responsabilidade que ele botou para mim. Ainda mais eu, que tenho um monte de encrenca para resolver. Podes fazer o que eu faço e muito mais. Aí eu penso assim, caramba, mas como assim fazer mais do que ele pode, que ele faz muito mais? Poxa, o cara pegou um cego de nascença, fez o cara enxergar, né? O cara pegou um leproso, arrancou, na hora, botou a mão, subiu tudo. É muita responsabilidade, mas eu não consigo fazer isso não. Então, ó, é Jesus lá em cima e eu aqui embaixo, que não dá para mim não. Porque nós não entendemos. E as religiões, as filosofias, as doutrinas, as seitas continuam querendo que a gente não entenda. Porque se eu entender, eles acham que se eles entenderem, eles vão abandonar Jesus. Não é assim que a gente pensa? Para que ir na igreja? Para que num templo, num local de religiosidade, não tanta espiritualidade, mais religiosidade do que espiritualidade? Porque a espiritualidade é uma realidade que nos afasta da religiosidade. A espiritualidade nos afasta dos templos religiosos, ou não? Ou não? Jesus, eu fico perguntando, se vocês souberem, eu gostaria que vocês me falassem, que eu até agora não descobri. Qual era a religião de Jesus? Cristão não era, porque o cristianismo foi depois dele, não é verdade? Qual era a religião dele? Eu não sei. O cara pregava em cima da montanha, no corredor da rua. Ele entrava no templo porque os caras pediam para entrar. E por ter entrado no templo é que ele realmente assinou atestado de morte dele. Porque foi no teto do templo, num sábado, que ele curou um aleijado. Ali os caras falaram assim, agora chegou. Agora não tem mais jeito. Então, Judas, vem cá, vamos bater um papinho nós dois aqui. Porque Judas era filho adotivo de Arã, né, que era um sacerdote, que cuidou de Judas. Porque Judas teve a vida dele foi cruel com ele também, né? Foi um favelado, né? O pai se perdeu na vida, a mãe sumiu, não sabia onde está, e ele ficava pela rua mendigando. E olha que mendigar naquela época é diferente de hoje em dia, viu, gente? Ser mendigo hoje em dia é ruim, lógico, ninguém quer, mas dá para comer alguma coisa, né? Porque sempre tem alguém, não. Ah, vai ali, tia, dá uma coxinha para mim, eu tô com fome. Ah, meu, vai trabalhar, moleque. Às vezes a gente fala isso, né? Isso não é problema meu, isso é problema da sociedade, do governo, não é meu. Te vira, mas uma hora ele vai encontrar alguém que dê a coxinha para ele. E naquela época a comida era complicada, gente. Era peixe. Imagina um peixe depois de 3 dias. Dá para comer? Porque o sol era caro.
Pensei que o sal era que nem hoje em dia. Tá caro, né, gente? Tá caro, o sal tá caro. Mas dá pra gente comprar um pacotinho que seja, né? Mas naquela época não tinha jeito, não. Naquela época não tinha sal. Sal era trocada. Moeda não valia nada perto do sal. Porque a moeda era uma arrecadação do governo, né? Uma coisa política mesmo. Mas os caras trocavam o peixe pelo sei o quê. E era, ou você comia peixe, ou comia aquele pão que na realidade é um negócio redondo seco. Não tinha manteiga não, viu? Nem margarina. Tá bom? Pra passar aquele, né? Nem queijinho pra botar com presunto. Não dava, não. Mortandela. Pô, mas queijo e presunto você tá querendo demais, né? Mas nem mortandela tinha também. Tá bom? Quem tinha um carneiro, que também não matava, porque o cara tem um só vai matar, a galinha dos ovos de ouro, era leite, né? Pegava o leite da cabra lá, né? Porcos. Por isso que o pai de Maria, né? Mas de Magdala, ele era riquíssimo. Não é porque tinha dinheiro, não. Ele tinha um monte de porcos, tinha vinhedo, então ele era muito rico. E as terras, né? Então é isso que valorizava naquela época, não é que nem hoje em dia. Então, nesse processo, Jesus, quando chega para essa mulher que ia ser apedrejada, ele pergunta para ela: cadê os teus acusadores? Aí ela estava pronta para levar as pedras, e ela levanta assim: uai, foi todo mundo embora, mestre? Foi todo mundo embora. Agora, nem eu vou te julgar, né? Porque quem ama não julga. A gente fala muito de amor, né? A gente não fala de amor, eu amo meu marido. O meu filho, eu amo meu filho, né? Esse cara é a minha alma gêmea, até a segunda página. Depois de segunda página, fica com ele 10 anos para tu ver só. Vou até dar um boi, né? Vou até dar um boi, 10 anos, que na realidade é 1 ano, 2 anos, já começa, não é bem aquilo, que não é meu cavalo. Na realidade, esse cara não era sapo, não era um príncipe. Eu estou beijando essa peste desse sapo até agora, e um príncipe não tem jeito que o príncipe aparecer. Pensando bem, acho que eu errei. Não é esse a minha alma gêmea, é outro que vai... Né? Será que não é o ex, não? Né? A gente fica buscando. Então, na realidade, esse processo, quando ele chegou para ela, falou assim: olha, eu também sou o Messias. Não falou assim, né? Isso é uma linguagem atualizada, né? Eu sou Messias, mas nem eu vou te julgar. Porque aí ele falou assim: eu te amo, a ponto de deixar você fazer o que você quer com você. Foi o que ele fez, né? Ele deu um toque no pessoal, o pessoal falou: cara, se eu apedrejar, eu vou estar o quê? Ofendendo Deus, e o cara vai me castigar, porque Deus castiga, gente. Deus pune. Deus perdoa. Deus não... Olha, concordo com você, mas em parte. Deus não perdoa, sabia? Nunca. Sabe por que Deus não perdoa? Porque não se magoa. Quem se magoa somos nós. Nós temos que perdoar primeiro a nós mesmos. Porque eu não consigo perdoar o outro, sabe por quê? Porque eu ainda não me perdoei. Do quê? A minha lista eu não vou dar, não. Mas também não quero que vocês conversem com a minha mulher, tá? Pelo amor de Deus, eu não vou dar o WhatsApp dela nem nada, porque aí vou entregar o jogo. Mas é assim, porque eu não me perdoo das coisas que eu fiz. Mas eu tenho tanta vergonha das coisas que eu fiz e eu não posso. Eu tenho que me esconder atrás do meu orgulho. O orgulho é uma barreira, sabia? Pessoa orgulhosa é uma barreira. Pessoa arrogante é uma barreira. Prepotente é uma barreira. Porque eu não quero que você saiba o que eu sei de mim e que eu me envergonho. Ao invés de eu cuidar, recuperar e modificar, não é a zona de conforto, porque todo mundo virou moda, né? Zona de conforto é isso. Não é estar confortável numa cadeira, vendo uma novela, um futebol. Não, a zona de conforto é não enfrentar. A falta de enfrentamento é uma zona de conforto. Eu sei que está errado, mas vai dar um trabalho. Estou fora. Não vou brincar disso, não. Mas eu não quero que ela saiba. Então, antes que ela chegue até mim, eu já dou uma barreira para ela. Pois não. Você sabe com quem você está falando? Nem ele sabe, né? Mas ele pergunta. Se você responder, né? Aí complica, né? Você sabe com quem você está falando? Sei. Quem? Aí ele se assusta. Quem? O Zé Ruela. Pronto, aí eu desmolo o cara. Porque ele vai ser ofendido, vai agredir com certeza, né? Por que agredir? Todas as pessoas
toda vez que uma pessoa impõe a sua ideia, toda vez que uma pessoa é agressiva, toda vez que uma pessoa não aceita a sua ideia, é que ela não acredita nela. E não acredita naquilo que fala, naquilo que diz, não acredita na sua ideologia. Porque se eu acreditar em mim, você fala, mas eu não acredito nisso aí, todo mundo vai estar falando. O problema é seu. Eu estou seguro de mim. Quando alguém nos ofende, nós temos que parar para pensar, porque Deus ajuda os homens, não através dos anjos. A gente acha às vezes que o fato de fazer evangelho toda quarta-feira, ou todo dia, né? Rezar na hora do almoço enquanto faz a comida, lavando louça, eu rezo o dia inteiro, acha que Deus está nos ouvindo, está mesmo. Mas o que nós estamos criando vibracionalmente, que é a nossa linguagem. E aí ele fala assim, bom, como eu sou uma pessoa boa, eu cuido, eu dou minha roupa, lá em casa eu dei tudo. Eu engordei um pouco, né? Então eu dei tudo. Tá minha rotinha aqui assim, ó, mas também pobre, pelo amor de Deus, né? Só o fato de estar coberto já tá bom, né? Ainda vou ter que costurar para ele, dá licença, né? Pedir demais, né? Bate essa porta, o pão. Ih, meu Deus do céu. O que é? Então o cara pedir lá, meu Deus. Dá, porque se eu não der é castigo, né? Só a caridade, né? A salvação é só através da caridade. Assim, né? Dá logo comida pra esse cara aí. Aí fala assim, mas o problema é que dá pra pessoa, ele não vai sair daqui. Mas pensou nisso? Cara, todo dia ir lá pedir comida pra mim? Pelo amor de Deus, né? Mas eu vou dar. Vou dar porque eu tenho que dar. É o dízimo, né? É que eles faziam na época. Iam fazer besteira, já davam o dízimo, dar o carneiro pro Sinédrio lá, o Caifás, aquele povo todo lá que... Herodes, né? Herodes fazia muito isso. Olha, então te dá um carneiro antes, porque eu vou fazer umas bobagens aí, então já tá pago, tá bom? E a gente às vezes faz isso inconscientemente, né? Religiosidade, gente, e não espiritualidade, né? Espiritualidade é solidariedade, fraternidade, muito mais do que caridade. Então Jesus falou para ela assim, olha, é o seguinte, não estou te culpando, quem sou eu? A decisão é sua. Quer continuar fazendo? Faz, não tem problema. Mas ele falou assim, vá e não faça mais. Não foi o que ele falou? Ele concordou com a situação? Não, né? Ele foi solidário? Ele foi cúmplice? Não. Jesus nunca é cúmplice com nossos atos. Mas também nunca vai nos perdoar do que nós fazemos. Nunca. Porque ele nunca vai se magoar. Ele sempre vai nos entender que nós somos infantis. É que nem nós, gente. Não precisa ir muito longe, não. Se uma criança de 2 anos de idade fizer uma bobagem, a gente pode dar um pito, não dá um pito da criança? Mas vamos ficar com raiva dela? Nunca mais vou te perdoar por isso. A gente vai fazer isso? Quebrou minha televisão. Pulando do sofá pro chão, tropeçou na mesa, o vaso, aquele vaso bonito que eu comprei, paguei uma nota, caiu no chão, quebrou. A gente dá um pito, bota de castigo. Mas não vamos ficar com raiva dele, com ódio. Nunca, olha, tu vai ficar sem comer. Tu vai morrer de fome. Tomara que tu tropece e se quebre todo. A gente faz isso. Por quê? Porque é uma criança. Não sabe o que está fazendo. Nós achamos que sabemos o que estamos fazendo. Nós achamos, mas não sabemos. Nós estamos ainda no berçário, nem saímos do berço ainda. Apesar dos milhões de anos que nós temos aí. Desde a época do mineral até o hominal hoje, né? Temos milhões de anos. E a gente continua tropeçando. E sabe onde a gente tropeça? No nosso ego, nosso orgulho. Mas a culpa é nossa? Não, a culpa é do outro. Né? É sempre nunca é minha. Bom, o cara é intolerante, o cara é insuportável. E como eu disse, Deus ajuda os homens através dos próprios homens. Não adianta fazer prece o tempo todo, porque não é eles que vão nos ajudar, não é. Os anjos nos orientam, que a gente chama os nossos amigos espirituais, né? Para quem é espírita, né? Os anjos, os amigos espirituais, nos ajudam orientando.
Mas, gente, tem uma coisa chamada que a gente não percebe, companheiro de jornada. Né? O companheiro de jornada, ele é interesseiro. Ele vai fazer aquilo que ele não pode fazer, porque não está encarnado, mas tem vontade. E como é que eu faço isso? Alguém que se afinize comigo. Então, se eu adoro bolo de chocolate, eu vou pegar alguém que coma bolo de chocolate. Verdade? Não, gente, tô brincando, gente, para assustar o pessoal aí. Não é assim, não. Pode comer feijoada, dobradinha, bolo de chocolate, que não deve ter. Tá? Mas, por exemplo, os prazeres da vida, o que nos move? Vamos ser honestos conosco mesmo. O que nos move? Ainda, não é os prazeres? O que é o prazer? O prazer, nós temos a felicidade, que segundo Jesus não é desse mundo, né? A satisfação, que fica ali no meio, né? É uma coisa bacana, leva mais tempo, né? Pô, tenho satisfação de fazer isso, então eu vou fazendo, aquilo vai me fazendo crescer, a satisfação me faz crescer, né? Aí tem o prazer. O prazer é complicado. O prazer é uma sede que não cessa nunca, é beber água do mar. Você sabe que se beber água do mar, você fica com mais sede, além de ficar com a pressão alta, né? Porque haja sal, né? Então, o prazer é assim. Você pode reparar. Se você tiver prazer de álcool, nem fumar. Não estou falando apologia para quem fuma. Mas eu fumo um cigarro só dá? Não. E se eu tiver ansioso, aí eu nem o maço, né? Porque ela me dá uma sensação de prazer. A Coca-Cola dá prazer? Eu também. Né? Dá para tomar um copo, não dá, né? Porque tem a coca mesmo. Não é cocaína, é a coca. Essência, cafeína. Café dá prazer? A gente toma, eu não tomo café, mas eu vejo lá em casa, é um bule por dia. Tudo isso nos dá prazer. Por quê? Porque ele mexe com essa parte orgânica também. Os neurotransmissores. E assim vai a cocaína, né? Mas o que eu faço com o prazer? O que eu estou fazendo com o prazer? Na realidade, eu estou preenchendo um vazio existencial. Quando a gente começa a ter prazer por algo, a gente tem que avaliar se aquilo é só uma satisfação ou se é um prazer. Porque se for prazer, tem algo errado faltando em mim. Né? Tem algo faltando em mim. E o que está faltando? Muitas vezes eu não tenho necessidade de continuar esperando o retorno daquela pessoa, daquela situação, para poder me completar. Muitas vezes essa ausência é por pessoas, não? Não são ausências pessoas? E existe ausência, pessoas ausentes de corpo presente. Já ouviu falar disso, né? E é o que mais tem, né? A pessoa está presente, a gente quer atenção e a pessoa não dá. De quem é a responsabilidade por isso acontecer da pessoa? Não, né? É minha. Porque se eu souber, se eu tivesse ouvido Jesus, sois deuses, pode fazer o que eu faço e muito mais, e eu acreditar em mim, eu vou saber que eu estou ali para mim, estou aqui para mim, e essa pessoa é um instrumento para me fazer uma pessoa melhor. E eu sou assim, ó, a hora que você precisar, eu estou aqui. Se você não quer... Porque muitas vezes exigimos dos outros aquilo que eles não querem, não têm, ou não sabem como dar. Mas a minha régua não mede desse jeito. A minha régua mede assim, ele tem que me dar. Porque eu dou. Mas só que eu sou eu, ele é ele. Se alguém conseguiu depois me dar fórmula, vou fazer uma pergunta. Se alguém conseguiu, eu gostaria da fórmula que eu vou ficar rico, ficar milionário, tá? Mas eu dou uma parte para vocês, tá bom? Alguém já conseguiu mudar alguém? Não consegue. Nem Jesus gostaria que nós estivéssemos hoje com 600, 800 anos à frente. Mas ele nos deu uma escolha. E nós escolhemos estar onde estamos.
Quando ele esteve por aqui, mostrou tudo que tinha que mostrar para os apóstolos que viveram com ele 3 anos, durante 3 anos, com a população da época onde ele rodou, curando pessoas incuráveis, para mostrar o poder que ele tinha, não para ser um popstar, tá? Não é isso que ele queria, não. Ele queria mostrar que o Pai, essa força que rege o universo, porque ele nunca falou que ele curou, pode procurar todos os ensínios, você não vai escutar assim, eu te curei. Nunca. Não vai ver. Primeiro ele perguntava, tens fé? Lógico que eu tenho, estou todo estrupiado, né? Tenho fé sim. Tô fã, pô. Aí ele perguntava 3 vezes para confirmar mesmo, né? Tens fé? Tens fé? Tens fé? Tenho. Aí ele curava a pessoa. Sabe o que ele falava? Obrigado, Jesus. Ai, o Senhor me curou. Tua fé te curou. Sabe da história da hemorrágica, não sabe? Ele nem sabia que ela estava ali. Né? E ela não tocou nele. Ela tocou na manta dele. Que, lógico, estava completamente magnetizada, né? É isso? Voltaire agarrava... você pode magnetizar qualquer coisa. Um livro. Você pode magnetizar uma água. Eu posso. Não fazemos porque o nosso potencial de fé é muito baixo. Né? Então ele fez isso, ele falava, tua fé te curou. E nós somos deuses para nos curarmos, e a gente não consegue nem nos curar. Buscamos exteriores para resolver um problema que está em nós, porque todas as enfermidades, sejam psicológicas, emocionais, físicas, são efeito de uma causa, de um transtorno, de um distúrbio, que nós acumulamos e exercemos um distúrbio no perispírito, todos nós sabemos, o corpo mental que é responsável pelo perispírito, a formação do perispírito neste planeta, essa forma que nós temos, em outra é de acordo com o planeta. A gente deforma o perispírito, que dá um aviso para a gente, né? Aquela dor no peito, que eu corro para o hospital, tá tudo bem. Aquela dor no joelho, mas tu não tem nada. E vai avisando, porque o perispírito está informando energeticamente, avisando. É a famosa válvula, né? De escape. Aí a gente não ouve ele, não nos ouve, e uma hora quando chega para o físico, aí ao físico pertence ao físico, os homens, né? Jesus, dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Ele sempre nos deu essa mensagem. Então, nesse momento, nós podemos mudar as nossas vidas. E esta casa abençoada, que tanto trabalho, eu acompanho o trabalho de vocês, maravilhoso o trabalho que vocês fazem, o compromisso que vocês têm, é mais uma casa abençoada, né? Que abre essas portas para todos nós. Então, o que eu quero dizer para mim, e automaticamente para vocês, é que nós possamos nos ouvir. Muito mais do que... Eu sou terapeuta, sou psicanalista. Mas que vocês possam ouvir muito mais a vocês mesmos do que a nós, terapeutas. Porque, com certeza, vocês vão encontrar... Nós vamos encontrar a resposta para todos os nossos problemas. E que nós possamos, de alguma maneira, nesse período em que estamos trabalhando pela paz mundial, que a gente tenha a paz interior, a paz de espírito, né? Nos amando. A resposta é nos amar. Tá bom, gente? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Obrigado pela paciência. Que esta luz, chamada Jesus, ampliada por esta casa, esses benfeitores dessa casa, cheguem aos seus lares, emane a energia, impregnando nas paredes como baterias, né? Como dínamos, para que todos aqueles que lá estão possam receber esse poder do amor que Jesus tem por nós. Gente, muito obrigado. Que Deus os abençoe. Primeiro encontro regional em busca pela paz. Realização Lar Espiritual Seara de José. Coordenação Newton Júnior. Se inscreva em nosso canal, adicione o sininho, nos siga no Instagram. Nos acompanhe em nossas redes sociais.